Bom, vamos ver agora mais uma etapa do nosso curso de requisitos da norma ISO 9001, dessa vez do capítulo 8, sobre a operação, ou seja, os processos para a produção, para a formação e entrega do produto. Agora nós precisamos definir requisitos para os produtos e serviços. Vamos ver cada etapa na definição de produtos e serviços conforme a norma pede. Nós iniciamos com a questão da comunicação com o cliente. Comunicação com o cliente é extremamente importante. Eu preciso saber o que o cliente quer, como o cliente quer, quando o cliente quer. Então, toda essa negociação é feita para garantir que o produto seja adequadamente produzido e entregue. Quando eu falo em produto, é produto e serviço, tá? Bom, vamos lá. O que a comunicação com o cliente deve incluir? Primeiro, informação relativa a produtos e serviços. É óbvio, eu não posso enganar o cliente. Eu tenho que dizer exatamente o que é o produto, o serviço, quais são as características, quais são os efeitos, quais são as aplicações, restrições. Por quê? Qualidade é a satisfação de todos os envolvidos e o fornecimento de produtos adequados ao uso. Se não for adequado ao uso, se alguém não ficar satisfeito, então isso não é um sistema de gestão da qualidade. Eu preciso definir também como lidar com as consultas, como fazer com as consultas. As consultas são pedidos de informação de cliente. Até que ponto eu dou informação para o cliente? Em uma fábrica, o pessoal me pedia muita informação, quando eu ainda era novato, né, sobre como fazer um teste, como fazer isso, como fazer aquilo. Aí eu passava para eles e eles sumiam. Até que eu fiquei esperto, comecei a cobrar, pela empresa, lógico, né? Ah, você quer saber como é que faz o teste? Tá, faz um pedido que eu vou fazer um plano de teste para você. Aí o pessoal parou de pedir. Contratos e pedidos também. Eu não sei se você tem essa noção da diferenciação, né? Consulta é uma pergunta. Vocês têm isso? Que forma? Quanto tempo? Como é que é? Tudo tal. Então é uma coisa de consulta, é uma coisa aberta. Quando é um pedido, aí já é alguma coisa oficial. Ou seja, eu já vou dizer, eu quero isso, em tal quantidade, para tal data. Aí existe um item que não está aqui, que é a proposta. Se o cliente pediu alguma coisa, eu faço uma proposta para ele. Ó, vai custar tanto, entrego tal quantidade. Agora, se você quiser para mais tempo, eu posso entregar mais quantidade no preço menor. Se você quiser um lote maior, eu vendo por menos. Então, toda negociação é feita por e-mail, por conversa, por WhatsApp hoje em dia. Então, vamos conversando tudo dentro da minha proposta. Quando o cliente aceita, aí eu tenho o chamado contrato. Então, tem que ser estabelecido como é que eu trato as consultas, como é que eu trato os pedidos, como é que eu trato as propostas, como é que eu trato os contratos, de forma que fique claro e eu não me perca. Qual a importância disso? Se o cliente pede alguma coisa e eu digo que vou fornecer e não forneço, eu posso me dar mal. Então, quando o cliente pede alguma coisa, eu documento de forma que fique tudo certo. O cliente nunca pode reclamar que eu prometi alguma coisa que não entreguei. Está tudo no contrato. Também é preciso que essa comunicação seja usada para obter retroalimentação do cliente. O que é a retroalimentação do cliente? Quer dizer que o cliente deu um retorno. Naqueles vídeos iniciais, vocês viram que para eu avaliar a eficácia do meu sistema em cima do meu cliente, que é a parte final, eu tenho que tentar ver qual é a satisfação dele, através de pesquisa, através de informações, através de contato. Então eu preciso obter essa retroalimentação, que o cliente me dê um retorno, de forma que eu tenha como melhorar o meu processo. Então tem que estar documentado, tem que estar organizado na minha empresa, no meu sistema de gestão, como é que eu obtenho a retroalimentação, a informação do cliente, com relação a produto e serviço, lógico, e como eu trato a questão das reclamações do cliente. Reclamação do cliente não é só quando ele formaliza, vai para o jornal, vai para o Reclame Aqui, vai para o Procon, não é isso. Reclamação do cliente é mesmo quando o cliente diz assim, olha, eu vou comprar contigo, mas, vê se dessa vez você não atrasa. Isso é uma reclamação de cliente. Dessa vez me manda o certo, hein? Reclamação de cliente. Tá ok? Então, atenção a essa questão das reclamações e da retroalimentação do cliente. Bom, outros tópicos a serem considerados na comunicação com o cliente são como é que você vai lidar com a propriedade do cliente. A propriedade do cliente requer um atendimento todo especial. Você tem que proteger, seguir todas as instruções do cliente para não deteriorar. Então, tem questão de transporte, questão de ambiente, climatização, tem controle das quantidades, dos recursos. Então, tudo com relação à propriedade do cliente tem que ser definido, tem que ser conversado com ele. Muito cuidado com aquele negócio. Isso aqui eu conheço, eu já sei. Em uma determinada empresa, o dono da empresa chegou a ser chamado numa unidade em outro estado para receber informação de que um dos itens que era feito uma manutenção regular, ele tinha uma característica diferente, eles queriam que fosse feita uma manutenção diferente. Ele recebeu o item, ele trouxe o item, documentou, identificou, mas o pessoal interno
Não, isso aqui eu já sei como é que faz, eu já estou acostumado. Tiraram a identificação toda e fizeram do jeito que faziam sempre. Estragaram um trabalho de bastante tempo, de pesquisa e desenvolvimento. Também deve ser estabelecido requisitos específicos para ação de contingência, quando pertinente. Ação de contingência é o que você vai fazer para resolver um problema de imediato. Que situação você vai criar, ou que ação você vai criar, para resolver uma situação específica, para conter um problema, para limitar os efeitos. Também tem que ser conversado com o cliente isso. Tem todo um processo. Quando o problema que você identifica internamente afeta o cliente, você tem que falar com ele. Quando o produto que ele manda para você trabalhar tem problema, você tem que falar com ele. Então, sempre você tem que ter comunicado sobre a propriedade do cliente e já preparar ações para prevenir problemas ou para corrigir problemas. Quando a minha organização determinar quais são os requisitos de produtos e serviços, então eu tenho que garantir que os requisitos ou as especificações sejam bem definidas. Eu tenho que incluir também requisitos estatutários e regulamentares. O que são requisitos estatutários e regulamentares? É tudo que eu sou obrigado a atender por questão de lei ou por questão de organização, de grupo, de programas. Então, tudo que eu sou obrigado a atender. E o que for considerado necessário pela organização. Se a minha organização estabelece uma regra, eu preciso também comunicar com o cliente. Uma vez em uma fábrica, a gente trabalhava com prata. Compramos de um fornecedor a prata. Quando vimos, fomos inspecionar, não tinha a quantidade adequada. Não tinha a quantidade que foi comprada. Fizemos a reclamação e eles reclamaram que nós abrimos o pacote. Era para pesar o pacote fechado. Nossa pergunta, vocês falaram isso? Não. Não tinham comunicado a gente que o pacote deveria ser pesado fechado. Então, faltou a comunicação deles. Foi falha da comunicação deles. Se eles tivessem dito que o pacote teria que ser pesado fechado, nós teríamos feito, não teria problema nenhum. Eu tenho que ter certeza também que a minha empresa pode atender os pleitos. O que é pleito? É o pedido para produtos e serviços que são oferecidos. Quando a gente fala em pleito, a gente está mais para alguma coisa off-label, né? Fora do especificado. Ah, eu quero isso, mas eu quero de tal cor, eu quero isso, mas eu quero para ontem, eu quero isso, mas eu quero que seja entregue em outro lugar. Então é alguma coisa que não é muito usual. Então eu tenho que garantir que a minha organização vai poder atender isso. Senão não vai dar certo. Eu não vou atender o cliente. Aí vai para o espaço aquela história da satisfação de todos os envolvidos, né? Como eu disse, é importante que a organização tenha capacidade de atender os requisitos. Então eu tenho que garantir que eu posso atender os requisitos do cliente para produtos, serviços e tal. Então, quer dizer, eu tenho que ter feito todo aquele planejamento de material de apoio que eu falei antes, né, de equipamento, manutenção, tudo isso. Eu tenho que garantir que eu vou ter matéria-prima, eu vou ter prazo, eu vou ter que ver minhas limitações para garantir que eu posso atender o cliente. Pode ser que eu tenha de prateleira, aí é mais prático, né? Mas quando for necessário, a organização deve fazer uma análise crítica antes de se comprometer ao fornecimento. Então, o que eu tenho que analisar? O que foi especificado pelo cliente, inclusive o que for atividade de entrega e pós-entrega. Então, se ele pedir alguma forma a entrega em local, forma, conteúdo, embalagem diferente, eu tenho que ver se eu posso atender. E outras coisas também, requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários. O que quer dizer isso? Existem determinadas condições que o cliente pode não saber, mas você sabendo, você sendo fornecedor, você tem que saber. Tem alguns remédios, por exemplo, que você tem que manter dentro de uma baixa temperatura. A própria farmácia, quando vende, ela vende dentro de uma caixa de isopor com gelo. Tem produtos que têm que ser protegidos para evitar que amasse, risque. Tem produtos que tem que ter cuidado com queda, frágil. Então, o que você já sabe que é importante, mesmo que o cliente não diga, você tem que considerar e tratar. Então, você tem que considerar também, como eu já falei, todos os requisitos especificados pela organização. Quer dizer, tudo que eu disser que faço, eu tenho que fazer. Tudo que for estatutário regulamentar, quer dizer, qualquer legislação, qualquer regra, tudo que for aplicável, eu tenho que seguir. E tudo que estiver no contrato ou pedido, né? Aqui ele coloca contrato ou pedido, mas eu não gosto muito dessa ideia de pedido, não, porque o pedido requer uma aceitação. Toda venda que você faz, todo contrato, toda negociação que você faz, tem que ter um contrato. Por que eu falo dessa formalização? Porque tem que ser aceito pelos dois. Um pedido foi o que o cliente falou. Muita empresa faz isso. O cliente manda um e-mail, opa, fechou. Mas não, é preciso que a minha empresa, que tem um sistema de gestão, dê o ok, fale e confirme. É isso mesmo que você quer? Evita muito problema, né? Então, o que tiver no contrato ou no pedido que for diferente do usual, do que já foi definido, já foi conversado, tem que ser analisado, tem que ser documentado, tem que ser tratado antes da entrega, ou antes do fechamento
do contrato, antes do fechamento da negociação. Eu poderia até falar agora sobre questão de vacinas e tal, sei que, mas vou pular essa. Bom, como eu já falei antes, a organização deve assegurar que requisitos de contrato ou pedido divergentes do que for definido sejam resolvidos. Quer dizer, eu tenho que fazer uma análise crítica, identificar o que é divergente, conversar com o cliente e acertar com ele. Conversar com ele e sempre documentar. Não adianta de boca se fazer negócio, porque se o cliente pedir alguma coisa diferente, é porque ele quer diferente. Na hora que você entregar, ele pode reclamar, se você não tiver documentado. Então, os requisitos do cliente têm que ser confirmados pela organização antes da aceitação, mesmo quando o cliente não der uma declaração documentada dos requisitos. Sempre você tem que ter um documento que estabeleça o que você falou com o cliente, o que você prometeu ao cliente, e o documento do cliente que ele confirme. Algumas vezes o cliente manda só uma informação, então você faz um e-mail, manda para ele dizendo o que efetivamente ele pediu, que você vai fornecer, e guarda a cópia do aceite dele, da resposta dele. Isso é importante para que você não tenha problemas futuros. Bom, eu já falei aí, a organização deve reter informação documentada. Reter informação documentada não é manter informação documentada. Reter informação quer dizer, guarda a cópia do pedido do cliente, guarda a cópia da tua proposta, guarda a cópia do contrato, conforme seja aplicável. Se for uma questão interna, se for um trabalho interno, você não precisa de muita formalização. Mas sendo um trabalho externo, sendo para um cliente externo, sempre é bom você ter a informação documentada. Então, você tem que ter internamente o resultado da análise crítica, não confundir com a análise crítica da direção. Essa análise crítica é uma análise crítica que você faz do pedido do cliente para ver se você pode atender com a proposta, se está tudo certo. Quais novos requisitos para produto e serviço? Quaisquer novos requisitos para produto e serviço. Quer dizer, qualquer coisa que seja pedido, que não esteja dentro do combinado, do usual, você tem que documentar também. Tem informação documentada para garantir que o cliente tenha conhecimento e não reclame depois. A organização deve assegurar que a informação documentada pertinente seja emendada e que pessoas pertinentes sejam alertadas dos requisitos mudados, quando os requisitos para produtos e serviços forem alterados. Quer dizer, se você tinha uma documentação, tudo fechado, tudo organizado, houve uma mudança, tem que ser comunicado a todo mundo, tem que estar documentado e tem que ser informado a todo mundo. O que acontece? Você tem um contrato de longo prazo. De repente tem uma crise e algum item fica em falta. Então você tem que alterar o teu contrato. Então você tem que ter uma documentação alterada para ficar ajustada e todo mundo seja comunicado. Nada pode ser unilateral quando se trata de sistema de gestão. Então esse item é muito importante porque a comunicação com o cliente é fator fundamental para que você esteja alinhado. Se uma das definições da qualidade é você satisfazer a todos, satisfazer o cliente, e o outro é fornecer produtos que sejam adequados ao uso, então a comunicação, o ping-pong com o cliente é fundamental para que você garanta que tudo vai funcionar. Agora, também atenção que não pode ser de boca. As questões têm que estar documentadas. Você não pode acreditar que tudo vai dar certo, tá bom? Então, faça a documentação, crie um bom processo para controlar as comunicações com clientes, reclamações, compras, pedidos, negociações, tudo. Até porque, eventualmente, você pode descobrir coisas interessantes, que um cliente pede determinado produto sempre diferente, o que pode ser considerado numa análise crítica da direção para alteração dos seus produtos. Toda informação é importante no sistema de gestão. Até o próximo item.